Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Alavancar Podcast. Eu sou o Matheus Venâncio, do meu lado aqui tá meu parceiro El. E aí, mano, tranquilo? Tranquilo, como é que você tá, mano? Cara, eu tô bem, vim correndo, achei que eu ia chegar atrasado hoje, né? Vim de Alcântara. Ah, que bom, Lá, mano. aquele fatídico trânsito, né? Mas tamo aí, né? E com o que a gente tá aí hoje? Cara, hoje o convidado é muito especial, é um camarada, assim, muito engajado na nossa cidade, um camarada que tem uma história de vida, assim, muito inspiradora, muito bacana. Prazer te receber aqui, João Pires. Prazer é todo meu, querido El, querido Matheus. É uma honra estar aqui com vocês no Alavancar Podcast. Espero que quem esteja nos ouvindo aí também goste muito do episódio de hoje. A honra é nossa, né, mano? E você é natural mesmo de São Gonçalo, né, cara? Isso, nascido e criado em São Gonçalo. Nascido mesmo, nem a maternidade era em outra cidade. Nascido na Casa de Saúde Alcântara. Saudosa Casa de Saúde Alcântara. Papagoiaba. De sangue e de nascência, como a gente fala. E como começou a sua história na política, cara? Como é que surgiu o João Pires, político? Essa é sempre uma pergunta muito difícil para um político responder, né? Porque eu acho que quem gosta muito mesmo é uma coisa que a vida naturalmente nos leva, né? Mas eu comecei a atuar politicamente mesmo quando eu me voluntariei para a campanha do Ferreirinha em 2018. Eu era aquele cara que acompanhava a política, já me engajava politicamente, mas eu sempre achava que não tinha encontrado ainda aquele bom político para eu apoiar, que merecesse o meu apoio. A política na nossa cidade é uma política muito complicada, então a gente ter contato com essa turma acaba nos afastando mais do que nos aproximando da política. Mas quando eu conheci o Ferreirinha, eu acabei me engajando mais. Ele ganhou a eleição, me tornei assessor parlamentar dele, coordenava toda a parte de fiscalização do mandato dele, e eu vi que aquele meu trabalho poderia ser muito mais impactante se eu tivesse um mandato, que aí ao invés de um mandato, nosso grupo político estaria com 2 mandatos fazendo a diferença. Então foi aí que eu decidi me candidatar a vereador aqui na cidade. Fui o 8º mais votado na eleição de 2020 para vereador, o jovem mais votado da história da cidade, mas infelizmente por questões de legendas partidárias, meu partido acabou não fazendo nenhuma cadeira e eu acabei não sendo eleito. Mas acho, na minha visão, eu nasci para fazer o que eu faço, apesar de todas as dificuldades que a gente acaba enfrentando. Para mim não é nenhum sacrifício acordar cedo, dormir tarde, não ter finais de semana, toda a exposição, a gente perde nossa privacidade, a gente muitas vezes alguns perrengues de sofrer ameaças, perseguições, mas eu me sinto muito realizado fazendo o que eu faço. Quando eu passo na rua, alguém me cumprimenta, elogia meu trabalho, isso me deixa muito grato e eu tenho certeza que eu quero fazer isso aí pro resto da minha vida. E você fazia o que antes da política? Eu sou estudante de economia, né? Eu comecei profissionalmente, né? Formal, estagiando no varejo de viagem, né? Eu fazia um estágio de análise comercial numa multinacional do varejo de viagem, a maior empresa de varejo de viagem do mundo. E não era feliz fazendo o que eu fazia. Eu sentia que eu trabalhava muito para engordar o boi dos outros. E se eu trabalhasse mesmo tanto no setor público ou em alguma iniciativa pública, iniciativa social, eu ia estar mais feliz, porque o meu trabalho, além de ganhar meu salário, que todo mundo no serviço público ganha, que tem que ganhar mesmo, o serviço público não é caridade, é um baita de um promotor de justiça social, mas também não é caridade. Eu ia estar fazendo muito mais diferença na vida das pessoas do que onde eu estava. E aí foi aí que eu tomei a decisão de fazer essa transição do setor privado para o setor público. Entendi. A sua realidade, no caso a sua criação, influenciou a sua entrada na entrada na política, no caso, porque você é um político que fala bastante sobre mudança, corrupção, você é bastante inconformado com isso. Uhum. Então a sua criação, no caso o local onde você cresceu, influenciou para isso? Sem dúvida alguma. Acho que influencia todo mundo, né, cara, em todas as decisões que cada pessoa toma. Mas eu cresci num ambiente que, apesar de vir de uma família humilde, mas é uma família que tinha muito mais, eu tive muito mais acesso às coisas do que... Água. Eu tive muito mais acesso às coisas do que meus vizinhos, meus amigos, em média, assim, né? Então eu não entendia muitas vezes, eu perguntava até pra minha mãe, por que a gente vai às vezes no shopping e meu amigo nunca foi no shopping? Por que tem um amigo meu que não tem um chinelo para calçar? Por que às vezes tem amigo meu que tem que comer aqui em casa e a mãe dele não come nada?
Caraca. E eu me conformava com isso, eu não tinha as respostas para isso. Aliás, eu era uma criança. E minha mãe, claro, com toda a delicadeza do mundo, minha avó explicavam o quanto o mundo era cruel e desigual. E eu, crescendo, tomando mais maturidade, eu percebi que, cara, eu poderia fazer alguma coisa para mudar isso. Eu percebi que eu podia, assim, me dedicar para que a vida fosse menos dura para muita gente. Tá? Eu acho que não vai ser a minha geração que vai ser responsável por botar o mundo da forma que eu imagino que o mundo tem que ser. Mas se a gente adiar cada vez mais, vai continuar duro para muita gente por muito tempo ainda. Eu acho que todo mundo tem que se indignar com isso. Quando tiver uma criança passando fome, a gente tem que estar indignado. Enquanto uma criança tiver que trocar a sala de aula pelo sinal, a gente tem que continuar indignado. Quando a gente perder uma criança por boca de fumo, a gente tem que estar indignado. Quando uma criança está aí na rua segurando uma pistola para roubar uma moto, uma bicicleta, um carro, a gente tem que estar indignado, porque a nossa sociedade fracassou. Não é um trabalho de um, de outro, é um trabalho de uma sociedade que acabou fracassando. E como que a gente faz para mudar esse panorama? É se engajando politicamente, entrando na vida pública e fazendo a diferença. Mas claro, sempre fazendo certo acima de qualquer coisa. João, você falou que como foi a pergunta do Venâncio, falou que perguntando se o meio onde você cresceu influenciou na sua vida, na sua visão política, na forma como você atua hoje. Você fazendo uma retrospectiva, você consegue pontuar exatamente o momento em que você tomou consciência disso, sabe? Na época eu não tinha consciência, né? Olhando de agora para trás, você acaba entendendo que, pô, foi ali que eu percebi, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai com 10 anos de idade, eu era cobrador de van, meu pai e meu avô tinham uma van, eles compraram uma van financiada, na época estava o início da legalização das vans aqui na cidade de São Gonçalo, eles compraram uma van, financiaram uma van, legalizaram a van e começaram a rodar. E o cobrador, uma mãe pediu pro meu pai para que o filho dela fosse cobrador na van, para afastar o filho dela do tráfico, das coisas que aonde a gente mora lá acabava tendo. E ele fazia a cobrança de manhã e eu pegava na parte da tarde. Então eu ia para a escola e depois eu ia ser trocador. E ele estudava à noite, então ele pegava de manhã até a parte da tarde e eu rendia ele. E ele foi se tornando um grande amigo meu, que era o Samuel. A gente vivia uma condição de vida muito melhor que a dele, ele de uma família muito pobre. E a gente sempre ajudando muito ele, ali com a questão do emprego também, para ele ajudar dentro de casa. A gente ajudava mais com o emprego por um pedido da mãe dele mesmo. Se tornou um grande amigo. E assim que eu saí da van, foi o momento que as vans pararam de rodar na cidade, que foi proibido as vans. E o Samuel voltou a ficar no ócio dele ali, infelizmente. Samuel entrou pro tráfico de drogas. Samuel morreu com 14 anos de idade, tomou um tiro na cabeça de um traficante. E na época meu pai me explicou o que tinha acontecido. E ali eu já estava tomando mais maturidade. E aquilo foi um choque para mim, que eu entendi, cara, a gente vivia praticamente a mesma rotina, a mesma coisa. Mas na hora que ele voltava para casa, a vida dele era completamente diferente da minha. Eu tinha suporte, eu tinha família estruturada, eu tinha tudo. E Samuel tinha muito pouco. E acabou restando para ele essa vida. E eu acho que eu tô aí para que não exista mais nenhum Samuel, que ninguém mais precise entrar para o tráfico de drogas, que ninguém precise entrar para a criminalidade para viver, que todo mundo possa estudar numa escola de qualidade, como eu pude estudar, para que todo mundo possa ter a condição de chegar em casa, comer um prato de comida, dormir num quarto decente, ter um banheiro, fazer todas as suas refeições, para poder estudar, se tornar o que a pessoa quiser e levar uma vida digna. E hoje o mundo que a gente vive, infelizmente, não é esse. Cara, e olhando para nossa cidade, basta você andar nas ruas ali, no bairro onde eu moro ali, na Trindade, em Alcântara, você percebe o quanto é urgente, sabe, a ação, sabe, cara, como que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer para que isso não seja mais a realidade, sabe? E
a primeira coisa que as pessoas precisam tomar... Eu digo as pessoas porque às vezes a gente acaba terceirizando muito a nossa responsabilidade. Com certeza. Entendeu? A gente quer colocar alguém que represente e... Não, você vai ser o cara por mim. E, tipo, é válido porque existe vários braços para transformar a realidade de um meio. Um desses braços é a política partidária, é onde você está inserido. Exatamente. Mas outras formas também de influenciar, de conscientizar, de lutar, de botar a mão e fazer, sabe? E eu acho que a gente vive muito uma sociedade assim, muito... Ou ela é muito insensível, alienada, ou não quer saber, só quer saber da sua própria visão de mundo, do seu próprio crescimento, que eu não tô dizendo que é ilegítimo. A pessoa precisa pensar em si mesma mesmo, pensar em crescer e tudo mais, mas assim, sem um desdém, sabe, de como tá a sua volta, sabe? Ou seja, por puro desdém mesmo, ou seja, por falta mesmo de consciência, alienação e tudo mais. Não, ou é falta de empatia, ou é falta de, sabe, de consciência. Vive numa bolha dentro de si mesmo, sabe? De qualquer forma, o resultado é o mesmo, independente de qual seja a linha, sabe? E eu acho que pelo menos assim, do braço de onde você escolheu para estar agindo, né? Pelo menos é o que a gente vê, né, nas redes sociais, é o que eu tava antes, né? Eu mostrei pro Venâncio, ele não conhecia, eu falei, cara, esse que é o trabalho dele e tudo mais, e a gente achou bacana, porque é um trabalho que, assim, conscientiza as pessoas que são mais jovens, sabe? A próxima geração, o pessoal que precisa tomar consciência de onde tá vivendo, sabe? Então, assim, quando a gente vê... A gente quer mais pessoas jovens assim, não atuando somente na política, mas atuando nas outras áreas, sabe? Mas para isso precisa ser gerada a oportunidade. Você disse que você, graças a Deus, assim, você pôde estudar numa boa escola, mas não foi infelizmente não foi a realidade de muita gente que estava contigo ali. E, cara, qual que é qual que é a importância da educação na libertação, sabe, das amarras em que se encontram muito das nossas crianças, muitos dos nossos jovens, sabe? Sujeitos ao... Como você falou, o seu amigo, ele acabou indo pro tráfico. Tem várias outras crianças aí que estão indo pro imediato, sabe? Como fazer isso de modo prático, sabe? Porque realmente é extremamente complicado, cara. Com certeza. Não vou falar que aqui eu tenho a solução pra isso, não. Acho que se tem uma pessoa que tem a solução pra isso, a gente tem que raptar essa pessoa e raptar a solução também para que ela resolva o problema. Mas na minha concepção, a escola pública é o equipamento mais completo que a sociedade humana inventou. A escola pública é o lugar onde você vai conseguir fazer com que o ciclo da pobreza seja rompido. Porque o ciclo da pobreza, ele é muito cruel. Porque você não está falando só de alguém que nasceu pobre. Você está falando de alguém que nasceu pobre, dentro de um meio muito pobre, de gente honesta, trabalhadora, mas que, infelizmente, não tiveram as oportunidades que, historicamente, muita gente teve. A gente não precisa falar da história do nosso país, onde a gente vem de escravidão, abolição da escravidão muito tardia. Nosso país é um país atrasado em uma série de fatores. E quando você pega ali o ciclo da pobreza, família que é pobre, aí você tem um filho, o filho cresce naquele ambiente pobre, onde ele não tem acesso às melhores coisas, consequentemente não vai ter acesso às melhores escolas. Como que você consegue fazer com que esse ciclo da pobreza seja rompido? Quando você consegue colocar dentro de uma escola de qualidade, aprendendo bem, se alimentando, alguém que não necessariamente teria condições de arcar com os custos disso, que conseguiria pagar com isso. Isso só se dá dentro da escola pública, só se dá com a educação pública de qualidade, onde o filho do pedreiro, o filho da diarista, o filho de seja lá quem for, consegue ter acesso a uma qualidade de ponta para que ele possa estudar, prestar um vestibular, entrar numa faculdade, ser um ótimo profissional, fazer o que ele quiser da vida dele de maneira digna e dar uma condição de vida para o filho dele, para as próximas gerações, muito melhores do que as condições que ele teve durante a vida dele, durante o crescimento dele. A escola pública é o caminho para resolver esse tipo de problema, mas não vai resolver sozinha, a gente sabe disso. A pobreza ela é muito cruel. Para muita gente, se tem um discurso
de querer olhar para os mais pobres, mas muitas das vezes não se sabe nem o que é a vida de um pobre. A verdade é essa. O pobre, ele, apesar de pobre, trabalhador, produz. O pobre tem cultura, sim. Não pode ter essa ideia de que cultura é só o que o rico faz, o que o rico escuta, o que o rico canta, o que o rico dança. O que o pobre canta, o que o pobre dança, o que o pobre escuta, também é cultura. E não é uma coisa nem melhor que a outra. São coisas diferentes, a gente tem que respeitar o espaço de cada um ali. Só que hoje a gente vê que essas pessoas, elas sofrem muito. As barreiras são muito maiores. Para uma pessoa, para um pobre comer, hoje está difícil. Então como que a gente quer colocar no mesmo patamar a criança que come uma vez por dia dentro de uma escola e a criança que faz 6 refeições, tem rota para levar, rota para buscar, um quarto todo equipado, tranquilidade para estudar, e o outro moleque está estudando ao som de bala. O outro moleque na porta da casa dele, o esgoto passa, fedendo pra caramba dentro de casa. O moleque tá lá, não tem um vaso sanitário dentro de casa. Faz necessidade num buraco. É esse tipo, o Brasil, existe esse tipo de coisa no Brasil. E a gente fica debatendo um monte de loucura e esquece que essas pessoas existem. Se a gente botar todos os nossos esforços para resolver os problemas reais das pessoas, a gente tem solução para isso, tem como resolver. Só que se perde tempo discutindo muita coisa inútil, discutindo muita coisa para benefício individual. Eu tenho meus problemas, mas meus problemas não são nada perto desses problemas. Não são nada. Isso não quer dizer que eu não vou me preocupar com meus problemas. Mas enquanto tiver uma criança passando fome, eu não posso querer resolver o sexo dos anjos, meu. Não tem como. Não tem como, né? Você tá trabalhando, você falou que você tá lá com Ferreira. Você ainda está? Eu tive que sair, eu pedi exoneração por conta da disputa eleitoral, né? Uhum. Para ser candidato, você precisa ser licenciado cargo de confiança 3 meses antes da eleição. Então, 3 meses antes do dia 2 de outubro, assim, desde esse período eu tô desempregado. Mas você, cara, como é que é? Você falou que começou na política assim em 2018. Uhum. Cedo. Você Cedo, começou cara, agora. tem 24 anos. 24 anos, mas novo que a gente. 19 anos de idade. Mas novo que a gente. Uhum. E com 19, né? 19 para 20 anos de idade. Mas de modo assim, de modo prático, né? De perto ali. Política de perto. De perto. Eu nunca fui de partido político, nunca fui de movimento estudantil, nada disso. Eu entrei na política de maneira muito pragmática. Uhum. Eu me angustiava com problemas, eu queria resolvê-los, passei a estudar maneiras de resolvê-los, passei a entender melhor a política, porque a política sempre foi uma coisa muito... ainda é uma coisa muito distante da população, cercada de mitos, cercada de coisas que não procedem. Não, a política não tem só gente que não presta, tem muita gente boa. Serviço público tem muita gente boa que acaba sendo impedida por políticos péssimos a fazer um bom trabalho também. Então eu fui aprender mais sobre isso para, antes de falar, saber o que eu estava falando. Fui me capacitar para resolver esses problemas que me angustiavam. E foi isso que me motivou. A partir do momento que eu passei a estudar e vi que eu podia fazer diferença, eu falei, eu quero seguir esse caminho. E como que é acompanhar de perto, porque você estava ali atuando ali com o Renan Ferreirinha na Secretaria de Educação. Como é que é acompanhar de perto o trabalho, assim, de modo prático? E o que você pode pontuar, assim, o que foi feito e ainda está sendo feito de modo positivo com seu amigo, né, Renan Ferreirinha, lá no Rio de Janeiro? Com certeza. Existem 2 tipos de trabalho que a gente teve junto, né? O trabalho no Legislativo e o trabalho no Executivo. No mandato dele de deputado estadual, depois na Secretaria Municipal de Educação, que são 2 trabalhos completamente diferentes. Mas focando no nosso trabalho na Secretaria de Educação, que foi com certeza o maior desafio de nossas vidas, estar ali de perto foi a melhor experiência para mim. Disparado. Por quê? A gente tinha a maior rede municipal da América Latina para comandar. 670 mil alunos, 1.544 escolas, mais de 50 mil profissionais diretamente ligados a gente. Então, olha a quantidade de pessoas que eram impactadas por todas as nossas decisões todos os dias. E chegando lá, a gente encontrou uma rede completamente deficiente de muita coisa, uma rede deficiente de profissionais, faltando gente para trabalhar,
uma rede com estrutura física, de infraestrutura precária, e no maior desafio, talvez, que a educação já enfrentou nos últimos anos, com certeza, que foi a pandemia. As escolas fechadas por mais de um ano, e muita gente duvidando se ainda era o momento de reabrir a escola ou não, porque ainda não tinha a vacinação em larga escala começado no Brasil. Foi o momento que a gente tinha chegado lá. Só que a gente tinha um panorama na mão. As crianças estavam um ano fora da escola. A boa parte das atividades econômicas já estavam funcionando plenamente. A gente tinha um panorama ali que chegou o momento que só a escola estava fechada. E aí a gente bota o nosso papel como agente público, como pessoas que acreditam na educação, se a gente ia pesar mais a impopularidade da ação de retomar com as aulas, ou se a gente ia se preocupar mais com a vida dessas crianças que estavam fora da sala de aula. Naquele momento a gente não pestanejou e falou. A gente, quando começamos juntos lá em 2018, a nossa missão era transformar a vida das pessoas e não necessariamente ser bem visto. A gente tem que ser bem visto pelas ações que a gente toma. E não tomar as ações para sermos bem vistos. E ali a gente contra muita gente, a gente apanhou pra caramba, muita gente foi injusta com a gente. Nos chamavam de assassino, de genocida, de um monte de coisa. Sendo que a gente estava apoiando todas as medidas protetivas, apoiando a vacinação, apoiando tudo isso. Só que naquele momento a gente tinha que optar. Ou a gente deixava as crianças afastadas das escolas, e é bom pontuar o que significa deixar as crianças afastadas das escolas. É deixá-las perto da boca de fumo, do trabalho infantil, da gravidez precoce, porque a gente não está falando da criança da Zona Sul, que a babá acorda a criança e bota ela na frente do computador para ter a aula dela, não. A gente está falando da criança que acorda na rua e dorme quase que na rua, porque a mãe sai de casa cedo para trabalhar. Não tem quarentena na favela, não existe isso. Só quem não conhece a favela para achar que é possível se fazer isolamento social dentro de uma comunidade. Aquelas crianças estavam brincando, estavam em contato com a criminalidade, a milícia aliciando, o tráfico de drogas aliciando, abuso infantil dentro de casa, porque boa parte das denúncias de abuso sexual infantil são feitas dentro das escolas públicas, porque às vezes o padrasto abusa da criança e ela só tem coragem de contar para a professora, para o professor. E era esse tipo de coisa que a gente estava vendo crescer exponencialmente, fora o principal da escola, que é ensinar. As crianças não estavam aprendendo. Na comunidade, a criança não para com o seu tablet para assistir a aula. E nem quem para assistir a aula com o tablet aprende direito. A verdade tem que ser dita. Todo mundo sempre foi contra a instituição do EAD em massa no ensino público, porque era sucateamento da educação. E eu concordo com isso. O ensino à distância, ele tem que ser complementar ao ensino presencial. Nunca substitutivo. E naquele momento, um monte de gente passou a defender essa loucura e esqueceu do que a educação pública nasceu para cuidar, que são as crianças. Não existe educação pública se não existe criança. Antes de existir professor, diretor, secretário de educação, assessor de secretário, tudo, existir criança. Senão não existe escola. Se não existe doente, não existe hospital. É básico. Então as pessoas, quando falar de educação, a gente tem que passar a lembrar do que a educação nasceu para transformar, que é a vida de uma criança. E transformar a vida de uma criança é transformar a vida de todo mundo. Porque nós seremos impactados pelas ações de todas as crianças que se tornarão adolescentes, que se tornarão jovens, independente da idade que a gente tiver. Serão pessoas que estarão melhores empregadas no mercado de trabalho, serão pessoas que vão ter deixado de entrar para o tráfico de drogas, por crime organizado, e que não vão botar arma na nossa cara e levar nossas coisas. Porque na hora de falar que tem que dar o tiro na cabecinha, todo mundo fala. Mas na hora de priorizar a educação de fato, que é para resolver o problema na raiz, e não no paliativo, não no enxuga-gelo, as pessoas não priorizam a educação. Não defendem a priorização do professor, não defendem uma escola pública de qualidade, acham que é bobeira. A mãe do filho que estuda na escola particular se preocupa se o filho dela está aprendendo ou não. Mas a sociedade não se preocupa se o jovem da escola pública está aprendendo. Não interessa. Foi para a escola, tá bom. Não é só isso. Não basta estar na escola. Tem que estar lá e estar aprendendo. Porque é isso que vai fazer ele ter um bom emprego, dar uma vida digna para ele, para os filhos dele, para quem ele quiser.
A gente tem que fazer um pacto social pela educação pública de qualidade. Porque a educação particular cumpre seu papel? Cumpre. Mas nunca vai atingir quem mais precisa, por uma questão óbvia. E a escola particular não tem essa função, a gente não precisa cobrar isso dela. A gente tem que cobrar isso da escola pública, de fato. A escola pública tem que ser de qualidade, tem que oferecer uma boa alimentação, porque a gente está falando de gente que não tem que comer dentro de casa, tem que oferecer uma boa aprendizagem, porque a gente está falando de pessoas que precisam aprender para progredir na vida, e tem que oferecer um acolhimento socioemocional, porque a gente está falando de uma geração que por muito tempo vai passar por problemas socioemocionais. A depressão é o mal do século XXI. E a gente não pode achar que isso é bobeira. Ah, bobeira. Essas crianças hoje é mimimi. Cara, esse tipo de valentia é tão desnecessária que ninguém precisa ser mais machão, menos machão. Ignorância, né? Porque tem um atendimento psicológico. Aí você vê aí um monte de valentão que não suporta tanta pressão, se suicida. Pra que isso, cara? É uma coisa tão desnecessária. Você falou ignorância. Então, acho que se a gente fizer um pacto social pela educação, a gente vai transformar a vida das pessoas. Mas é cuidar da educação de verdade. Não é discurso de bravata corporativista que engana professor e engana aluno. Porque tem muita gente que faz isso. Quando você fala de instituir mecanismos de avaliação de aprendizagem, é para saber se as crianças estão aprendendo. E muita gente é contra que se diz defender a educação. Mas a última coisa que está na lista de prioridades dessa pessoa é saber se a criança está aprendendo. Ele quer o quê? Ele quer o voto do professor. Ele promete tudo pro professor. Que o professor vai ganhar tanto, que o professor tem aumento, isso aqui. Eu defendo muito a valorização da carreira do professor. Defendo principalmente que ser professor não seja a válvula de escape de muita gente. Porque muita gente não quer ser professor, muitas vezes é o que sobra. Um absurdo. Uma profissão tão importante ser tratada dessa forma. Ser professor tem que ser uma carreira estimulada. A criança, hoje você pergunta para a criança, quer ser professor? Quando ela está pequenininha, ela fala, cara, quero ser professor, porque a tia é a maior referência da vida dela. Ela fica jovem, aí ela já não quer mais ser professor, porque o professor ganha mal, o professor é isso, o professor é aquilo. Mas mesmo se você falando para ela, não, mas o professor, você pode atingir um salário que você às vezes vai ganhar tanto, é um salário razoável para a sociedade, a pessoa não quer. Por quê? Porque foi uma profissão que foi marginalizada pela sociedade. Ah, é uma coisa pouca. Como médico, advogado, engenheiro fosse o auge da vida e ser professor não. Aí você tem aí uma geração de gente que fez engenharia, direito e tudo mais, que não está conseguindo emprego e a gente precisando de ótimos professores. A gente precisa dos melhores profissionais sendo professores. E não o contrário, não sendo que sobrou, sendo que restou. Valorizar a carreira docente é valorizar os bons profissionais de educação, para eles saberem que se eles forem ótimos professores, eles vão ser bonificados por isso, eles vão passar a vida inteira deles dando uma aula de qualidade, porque muita gente também gosta de botar no professor a alcunha de que é vagabundo, de que trabalha pouco. A gente gosta de botar isso. Eu conheci muitos professores na minha vida, principalmente trabalhando na Secretaria de Educação. A esmagadora maioria faz um trabalho fantástico, se dedica muito. E se a gente der mais ferramentas para que eles possam desempenhar esse trabalho, eu não tenho dúvida que a gente tem um ótimo futuro pela frente. A gente, inclusive, já avançou muito com a educação no Brasil. Na década de 90, a gente tinha um desafio imenso que era de universalizar a educação. Não tinha escola para todo mundo. A gente passou a ter muita escola hoje em dia. Você vê assim no ensino fundamental no Brasil, poucos são os lugares que carecem de vagas de ensino fundamental. A gente tem um desafio ainda na educação infantil, creche, vaga de creche. Mas no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, a gente ainda tem, a gente não tem mais tanto desafio de vaga. A gente tem hoje o desafio de qualidade. As escolas serem de qualidade. A criança chegar lá, o jovem chegar lá e aprender. E você acha que esse modelo antigo de ensino precisa mudar? Com certeza precisa mudar, ser renovado o tempo todo, e isso em concordância também com a formação dos profissionais de educação, né? Com esse apoio a eles. Eu acho que a escola do Brasil é uma escola do século XIX ainda, né? Uma escola do modelo industrial, uma escola onde as pessoas eram formadas ali para fazer coisas muito repetitivas, né? Aquela coisa de decorar, fazer, pensar um pensamento muito ainda do lado da Revolução Industrial, onde esse tipo de trabalho era o trabalho da época. A gente precisa hoje botar o aluno no centro
da educação, né? Estimular o aluno como um ser pensante, com pensamento crítico, para poder pensar sobre todos os assuntos, se especializar naquilo que ele tem mais interesse, claro. Eu acho que hoje o ensino ele é pouco atrativo. A escola não é atrativa. A escola ainda é aquela coisa chata. A escola ainda é um castigo. E não pode ser. Eu acho que a gente tem que sim transformar a educação para que ela possa ser cada vez mais atrativa ainda para os nossos alunos. A gente viu que, cara, principalmente de 2018 para cá, por causa da enorme polarização que foi se ocorrendo, né, e dicotomizando tudo, né, ou é preto ou é branco, ou é direita ou é esquerda, se você é a favor de uma certa coisa, o pacote completo daquilo dali você tem que assumir, é um absurdo. E muito a educação, cara, a educação pública foi alvo, principalmente do grupo que saiu vencedor, foi alvo, assim. E você via não somente da boca das pessoas que se candidatavam a tais cargos, mas também de muita gente apoiando, sabe? E canais aí no YouTube aí falando sobre Pátria Educadora, sabe? Um canalzinho aí no YouTube aí falando sobre, inclusive, muita gente querendo acabar com a imagem do Paulo Freire e do método da pedagogia do Paulo Freire, sendo que, pelo que a gente está vendo aqui, o método Paulo Freire não foi, de certa forma, adotado, porque não existe a criança, ela... Assim, existe um método de decoreba, um método de ensino em que não torna a pessoa um ser pensante, sabe? Como você falou, não torna a criança quanto mais consciente de onde ela tá, sabe? De qual que é o contexto que ela tá. N de navio. O que é o navio, irmão? O que é um navio? Sabe? M de mansão. Que mansão? O que é isso? Esse é o meu ponto de vista, sabe? Eu acho que quanto mais consciente da sua realidade você se encontra, mais inconformado você ficar com aquilo dali, você vê que dá pra sair daquela bolha, melhor. E eu vi, cara, e a gente viu isso daí sendo massacrado, sendo atacado e não sei o que, essa doutrinação e tudo mais. Cara, como combater? Isso daí ficou, infelizmente, né? Isso daí acabou ganhando uma força enorme. Como que combate isso, cara? Eu não tô falando... Não, eu entendi perfeitamente o que você tá falando. Existe no Brasil uma legião de ignorantes que não entendem nada de educação, que colocaram a culpa na educação do fracasso do Brasil no seu processo educacional, num dos maiores pensadores que a gente já teve no Brasil sobre educação, talvez o maior, que é Paulo Freire, sendo que eles não conhecem bulhufas no que se passa dentro de uma escola pública. A gente não está falando do Brasil sobre um método que deu errado. O Brasil simplesmente não tem método. As escolas no Brasil não têm método. Qual é a metodologia de ensino no Brasil hoje? Isso não existe. Não existe esse padrão. A gente tem a BNCC, que foi estipulada há poucos anos, mas o Brasil fracassou na educação nesses últimos tempos. É até ruim falar que fracassou na educação, porque a gente desmerece todos os avanços que a gente teve até aqui. Mas hoje o Brasil tem problemas sérios educacionais, não é por causa do método Paulo Freire. Pelo contrário, é porque não tem método. A educação pública no Brasil enfrenta problemas muito anteriores à colocação de um método na educação. A gente está falando de escola. Boa parte das escolas no Brasil que não tem banheiro, boa parte das escolas no Brasil que falta um professor, boa parte dos alunos que competem com a escola o trabalho. A gente está falando disso. Essas pessoas, elas inventaram um monstro na educação como se eles fossem os responsáveis por combater esses monstros. Porque, na verdade, eles não são capazes de combater os problemas de verdade da educação. Porque eles não entendem nada de educação. E eles colocam como se fosse um pensador de esquerda que foi responsável por todo o problema da educação do país. Ah, pera lá, cara. Fica quieto e deixa que quem quer resolver o problema de fato da educação vai botar a mão para resolver. E veja os pontos de... que infelizmente sempre tem que ter um culpado, né? Quer dizer, eles sempre tem que culpar alguém. Aí a bola da vez foi o carinha aí. Não, eles podem culpar, não tem problema nenhum. Se eles acharem o responsável de fato, não, exatamente, e tiverem a solução de fato para isso, não tem problema algum eles apontarem esses problemas. A questão é que eles não entendem nada de educação, eles são ignorantes, eles querem ideologizar
botar na pauta um fantasma que eles vão combater. Porque eles só são capazes de combater esse tipo de coisa. Porque são incapazes mesmo de dar a solução para a vida das pessoas. Eles ganham a vida em cima de polêmica, inventando problema que não existe, inventando solução que não existe, para eles poderem continuar tendo os likes, os votos, as visualizações deles. E do lado de cá tem gente que gosta de resolver problema. Pesado. Pesado. Você vai falar? Não, pode falar. Você tem algum projeto para a educação de 2022 ou... Claro. Até adiantar um pouco do que eu quero falar muito na campanha. Quando eu estava na Secretaria de Educação como assessor do secretário Ferreirinha, a gente fez um projeto lá, que foi o projeto que eu liderei, que eu coordenei, que saiu do papel, graças a Deus, graças ao trabalho de toda a equipe lá, que foi de revitalização de todos os CIEPs municipais da cidade do Rio de Janeiro, que era lá onde eu trabalhava. E para mim, o CIEP foi talvez a melhor ideia de educação que a gente teve no nosso país. Onde a criança ia para a escola, ela passava boa parte do dia dela numa escola atrativa, com coisas que iam muito além simplesmente daquela aula, que ela tinha garantia de direitos, como alimentação básica, às vezes ter uma consulta ali, se ela estava enxergando mal, que atrapalhava a educação dela, ela tinha uma consulta oftalmológica, se ela tinha outros problemas, você tinha ali o CIEP sendo essa referência para a comunidade de garantia de direitos. E eu acho que os CIEPs, por terem sido feitos por um político e terem tomado essa perspectiva de serem brisolões, ninguém quis continuar com essa política, porque foi o político que fez e eu não vou ganhar o mérito, eu não vou ganhar os louros por causa disso. Na minha concepção, a gente recuperar os CIEPs e, mais do que a estrutura física deles, o conceito de CIEP, que é de garantir direitos básicos e garantir educação de qualidade para esses alunos, a gente tem um caminho muito forte para a educação. Então eu quero focar muito nisso, de expandir esse projeto que eu coloquei de pé, lá no Rio de Janeiro, que a gente vai conseguir... Rapidinho, só te cortando, porque você falou sobre conceito de CIEP. Eu, para ser sincero, eu não sei qual é o conceito de CIEP. Então vamos lá. O que é conceito de CIEP? O CIEP, arquitetura você conhece. Você passa em frente ao CIEP, você sabe o que é um CIEP. Mas não necessariamente... O CIEP ele foi pensado com aquela arquitetura por Niemeyer. Mas o conceito de CIEP pensado por Darcy Ribeiro era um conceito de educação integral, onde a criança passava o dia inteiro na escola aprendendo os conceitos básicos de educação, aquilo que a gente aprende na sala de aula, mas aprendendo a ser um cidadão, tendo direito a lazer, tendo direito à cultura, tendo acesso à alimentação. É um local de garantia de direitos de referência para toda a comunidade. Os CIEPs ficavam abertos nos finais de semana para que a criança que não tem como pagar a passagem para descer, para ir para um clube, como não tem como entrar dentro de um clube, mas ela tem como tomar um banho de piscina. E assim a comunidade cuida da escola, porque a escola é o principal ponto ali de referência para a comunidade. O conceito de CIEP é isso, o conceito de garantia de direitos, de educação integral, de educação como garantia de cidadania para aquelas pessoas. E isso se perdeu. A gente tem aqui próximo, no caminho para cá, os CIEPs abandonados. Quantas crianças poderiam estar tendo educação em tempo integral dentro desses CIEPs, uma educação de qualidade? Tendo acesso à cultura, tendo acesso à cidadania, tendo acesso a uma alimentação de qualidade? Muitas crianças poderiam estar tendo acesso a isso. Mas como todo mundo quer ser pai do filho, como o CIEP é uma herança de Darcy e de Brizola, ninguém quer continuar. Só que para mim não interessa quem fez. O que interessa para mim é o impacto que aquilo tem. Por isso que eu botei de pé, junto com o Ferreirinha, o maior programa de revitalização de CIEPs da história do país. Serão mais de 50 milhões de reais investidos em 101 CIEPs até 2024 para revitalizar todos, porque eu, rodando por eles, tive um diagnóstico que todos os CIEPs têm problemas parecidos por conta da concepção. O CIEP tem problemas de arquitetura porque foi um modelo de escola pensado na década de 80. Claro que vai ter problemas. A arquitetura avançou muito de lá para cá. O que vale é a gente readequar esses CIEPs sem perder o principal, que é o conceito dos CIEPs. E sem deixar clara a obra de Niemeyer se descaracterizar aquela beldade que Niemeyer fez, que foi a concepção dos Centros Integrados de Educação Pública. Cara, perfeito. Perfeito, né? E não somente e entrar numa das perguntas que eu ia fazer sobre
sobre a educação. Adiantei. Adiantou. Não, eu ia perguntar sobre educação integral, enquanto que ela, cara, eu não diria que é importante, cara. Importante, eu acho que é uma palavra muito reducionista para, pelo menos para a situação que o país está. É urgente, cara. Eu conversando com o pessoal de outros lugares sobre educação, de outros países principalmente, eu falo, não, cara, a gente tá falando aqui, a gente tá implementando aqui o ensino integral. O pessoal pergunta, como assim ensino integral? Não, é uma escola que funciona o dia inteiro. Para eles, isso é só escola. Pra gente é escola em tempo integral. Para eles, o normal é você passar o dia inteiro na escola. Porque não existe trabalho em tempo parcial. A mãe não trabalha 3 horas e meia, 4 horas por dia. A mãe trabalha 8 horas por dia. Então o filho dela passa metade do dia sendo assistido e a outra metade não? Cadê a outra metade? A mãe tem que se desdobrar, de no meio do trabalho pensar em alguém para buscar o filho dela. É totalmente inconcebível isso fora em outros lugares, países desenvolvidos. Mas no Brasil a gente ainda tem isso. E qualificar também, tirar, porque existe também, você falou sobre isso, e também o conceito da creche, principalmente as mães solos, né, que não tem com quem deixar os seus filhos. E não tem a condição de pagar uma creche, né, privada, muito caro, entendeu? Mas ela sentir o receio de colocar numa creche pública, sabe? Muito. Isso Isso só se vence de uma forma. Isso só se vence de uma forma. E minha experiência lá na Secretaria de Educação do Rio foi muito boa por isso. Lá, as mães procuram muito mais as creches do que as escolas. E vou explicar o porquê. A partir do momento que você tem uma creche de qualidade funcionando numa comunidade, as mães vão lá, colocam seus filhos, elas começam a contar que a creche é muito boa. E isso vai gerando um efeito bola de neve. E as mães vão procurando. As mães tiram seus filhos das creches particulares para colocar nas creches públicas do Rio de Janeiro. Porque as creches são melhores do que as creches particulares. Porque uma creche particular de qualidade é muito caro. A gente não está falando de escolinha de bairro. Uma creche de bairro não atende metade do que atende uma creche pública municipal no Rio de Janeiro. Isso sem querer desmerecer as creches de bairro, cumprem um papel fundamental. Era uma questão natural de investimento. Você cuidar de uma criança é muito mais caro. É leite, é fralda, é um cuidador para menos alunos, não é aluno ainda, né? Menos crianças. Enquanto um professor cuida de 30 alunos, um cuidador vai cuidar de entre 5 a 10 crianças. É muito mais difícil, dependendo da idade até menos. Então requer um nível de investimento muito alto. Então para você pagar uma creche de qualidade é 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Uma escola pública de graça, uma creche pública de graça. Isso você só vai vencer construindo creche de qualidade. São Gonçalo é um exemplo disso. São Gonçalo só tem creche. São Gonçalo não tem fila de creche. Aí você pergunta, tem criança esperando por vaga de creche? Tem. Por que não tem fila? Porque as mães não procuram as creches municipais. Porque as creches municipais não têm qualidade para receber essas crianças. E aí as mães, claro, não vão querer botar no lugar onde elas vão deixar o filho e vão ficar com medo. Os filhos não estão sendo bem cuidados. E não tem o menor interesse também de quem está trabalhando ali de querer, sabe, pelo menos se existe algum tipo de interesse. Eu não sei quem que é o atual secretário de Educação do... Vamos dar recado? Professor Maurício. Professor... um recadinho. Pô, vamos olhar, né, para as creches, vamos qualificar, né, as creches da nossa cidade. A nossa cidade não tem fila de creche, cara. Você não enfrenta, início do ano, mães se aglomeram esperando fila de creche. Não existe, porque existe de fato uma baixa procura, porque não se tem essa cultura, essa confiança, né. A concepção de creche também é uma coisa, creche pública é uma coisa recente, que veio ali nos anos 80, anos 90. Creche era uma coisa da assistência social. Depois que foi ser transferida para a educação. Então tem um aspecto cultural ainda que precisa ser vencido. Mas se você andar pelo município do Rio, você vê as creches e os EDIs, que são os espaços de desenvolvimento infantil, são muito bem referenciados, as mães procuram muito, fazem um trabalho fundamental e são melhores, inclusive, do que boa parte das creches particulares. Então,
é uma questão de investimento. Investimento pesado, custa caro. Não é fácil também não vou mentir. Cara, ali onde eu moro, ali na Trindade, ali principalmente ali naquele pedaço ali. Oi? Ah, tá. Vai lá. Ele fez assim, eu falei, ué, chegou. Ah, não, vai lá. Ali onde eu moro, ali na Trindade, principalmente ali naquele pedaço ali, próximo ao Lauro Corrêa, próximo à comunidade do Três Campos, comunidade do Buraco Quente, que é onde eu moro. Existe um número de crianças enormes ali, assim como também tem na comunidade do Salgueiro e em várias comunidades que a gente tem aí. Eu tô falando citando essas duas, que é onde eu estive podendo estar trabalhando como voluntário em ONGs, né? E, cara, olhando a ONG do Instituto Impacto ali, que é só um exemplo de uma dessas ONGs, ali no Salgueiro, eu vejo que a atuação ali desses voluntários ali naquela região, em vários aspectos, sabe? Ali, por exemplo, é um braço evangélico, mas existe muita ajuda de pessoas de várias religiões ali que ajudam a gente ali. E ali na Trindade, não tem. Um dos meus sonhos sempre foi, principalmente vendo de perto, né, o trabalho da Maione, do Maico, vendo de perto em querer implementar algo parecido ali na Trindade, sabe? Então eu vejo que o papel, sabe, nosso papel como cidadão é cobrar, sabe, do poder público os direitos, sabe? Mas além da cobrança, também despertar nas pessoas que têm a vocação, que têm o inconformismo, sabe? Mas que não se veem vocacionadas na política partidária, porque eu enxergo muito dessa forma. Eu acho que cara, como você falou, você não tem hora pra dormir, você não tem hora pra chegar em casa, você o tempo inteiro correndo, então não é a profissão dos sonhos, digamos assim. Depende. Pra mim, eu tenho a minha profissão dos sonhos, mas eu digo assim, no panorama normal, de fato é uma loucura. É uma loucura. E assim, cara, só dá pra entrar quem gosta muito. Isso. Então, assim, e também tem outras formas. Essas outras pessoas, elas não se calarem, sabe? Elas verem que tem como elas influenciarem, mesmo sentando no meio. Porque, tipo assim, você servindo como exemplo de onde você está, você gerar o constrangimento necessário para fazer com que mais e mais pessoas olhem para o que você está fazendo e possam cobrar com mais veemência e propriedade daqueles que têm constitucionalmente a obrigação de exercerem aquilo e não estão fazendo. Então, assim, é uma denúncia prática, sabe? É a denúncia. Exatamente. O político, ele tem a mania de achar que ele tem que ser servido. Mas, na verdade, o político, ele tem que servir. E o político não tem que ter medo de ouvir crítica, de ouvir reclamação, de nada disso. Se o cara entrar na política achando que vai receber só elogio e só tapinha nas costas, ele tá entrando no lugar errado. Porque não pode ser assim. E tem um problema sério em ser assim. Eu até falo muito isso pros meus eleitores, pros meus apoiadores. Não me bajulejem. Por quê? Eu posso estar fazendo uma cagada muito bem intencionado e eu quero que vocês me cobrem para talvez eu corrigir. Eu vou achar horrível eu estar fazendo uma coisa que talvez vai ter um impacto péssimo e as pessoas não me alertem sobre isso. Eu acho que existe o papel do político também de incentivar a fiscalização e a cobrança dos seus eleitores, porque eu posso passar. Mas se eu educo aquelas pessoas politicamente para que elas cobrem dos políticos dela e não só bajulejem, um dia elas vão estar tratando com um político corrupto, com um político safado, com rigor, com fiscalização, e vão estar evitando muitos problemas. Então eu faço questão de falar da minha vida pessoal, porque eu acho que um político as pessoas precisam conhecer o político. Faço da minha trajetória profissional, da minha trajetória acadêmica, porque as pessoas precisam conhecer, para me cobrar também. Que elas precisam continuar me acompanhando. Eu não quero só que a pessoa vote em mim e acabou. Eu quero que ela siga acompanhando meu mandato, até porque vai ser junto que a gente vai conseguir muita vitória.
Foi junto que eu consegui, de muita gente, várias mobilizações fantásticas que a gente construiu, reverter decisões aí e mudar a vida das pessoas. Teve um exemplo. Teve uma operação no Salgueiro que durou 48 horas. Era no final de semana do Enem. A operação começou no sábado de manhã. Só terminou no domingo à noite. No domingo à noite para segunda de manhã. Ninguém estava pensando numa coisa que para mim surgiu muito rápido. Final de semana do Enem. Quantos jovens do Salgueiro esperaram a vida inteira para fazer aquela prova e não conseguiram sair de casa para ir fazer a prova? Na hora eu pensei, cara, isso não pode ficar assim. Não pode, de jeito nenhum. E eu não tinha o que fazer. Eu peguei minha rede social, peguei minha internet, montei um abaixo-assinado para que a gente pudesse fazer pressão, chegar em quem tinha o poder de mudar isso. E eu ouvi muito. Ah, isso vai dar em nada, cara. Espera o ano que vem. Só que as pessoas não percebem que o ano que vem para essa galera não existe muitas vezes. Acabou, perdi a oportunidade, não vou entrar numa universidade, não vou fazer a prova, agora eu vou trabalhar, sei lá, de qualquer coisa. Por causa de uma operação policial. Que eu não estou questionando se devia ter ou se não devia ter. Mas as pessoas não podiam pagar o preço do fracasso da política de segurança pública do Rio de Janeiro, que chegou ao nível que chegamos hoje de violência no nosso estado. Elas não podiam pagar esse pato. E eu estava inconformado com isso. Fui para a rede social, mobilizei, muita gente acreditou. E a gente conseguiu. Revertemos, o INEP se pronunciou com base numa reivindicação nossa. O INEP, que cuida da educação do Brasil inteiro, emitiu uma nota falando do caso dos jovens do Salgueiro. Com base numa coisa que me surgiu assim. E política é isso. É a gente ver um problema e correr para resolver. A gente fantasia muito. Política é arte de política é resolver problema. E vai ter e vão existir vários jeitos de você resolver problema. Às vezes vai ser com um telefonema, às vezes vai ser com um abaixo-assinado, vai ser com manifestação, com articulação, com tudo. E o político bom é o político que resolve problema. Claro, não é resolver problema vendendo a alma pro capeta. Porque, sobretudo, antes disso tudo tem uma premissa, que é do cara ter caráter, ser honesto. Porque não adianta nada o cara falar que eu defendo os mais pobres, tal, mas na hora que tem um contrato na saúde, ele querer tirar uma partezinha para ele. Enquanto a mãe, o neto, o filho, tá indo pro pronto-socorro, não tem ninguém para atender, tá na maca no corredor, o leito está desativado. Então não vem falar que defende mais pobres se você está complacente com isso. Não tem hipocrisia, demagogia, não. Pobre não tem que se contentar com migalha, não. As pessoas têm que parar com isso também. Isso quer deixar... tá me dando, tá bom. Não, ele tem que continuar dando. Porque também não sou a favor desse discurso de que política assistencialista é para manter o povo refém. Não é para manter o povo refém, não. Tem gente precisando comer hoje. Não há educação que vai resolver a vida dessas pessoas. Beleza, concordo. Não há dúvidas que eu defendo a educação. Mas eu não tenho como educar alguém que está passando fome. Não tem como a pessoa pedir emprego se ela não tem dinheiro para fazer um currículo. Não tem como a pessoa pedir emprego se ela não consegue cortar um cabelo. Ela vai para entrevista com o cabelo grande, com o currículo mal feito. Então a gente tem que dar o básico. Claro que a pessoa vai correr atrás. Essa ideia de que as pessoas vão se sustentar com base em exceçõezinhas. De que vai ter uma legião de gente se sustentando com dinheiro do Bolsa Família. Pô, Bolsa Família é R$100 e poucos, R$200. Pô, me diz aí, quem vive uma vida, cuida de um filho com R$200? Ainda mais com essa inflação. Não sei quanto. Tanto é que as mesmas pessoas que diziam isso, agora aumentaram o valor do Bolsa Família e mudaram de nome para falar... Auxílio Brasil, acho. Auxílio Brasil. Cara, que muda de nome para ganhar o mérito daquilo. Pô, não era política assistencialista? Não era para tornar o povo refém? Não era política eleitoreira? Agora tá fazendo? A verdade é que a realidade sempre bate na porta e mostra. O povo tá passando fome, o povo precisa de coisa agora. E ninguém vai se tornar rico às custas do Estado ganhando um auxílio, gente. A verdade é essa.
Claro, cara, que vai ter gente que vai pegar o auxílio, vai gastar um dinheiro ali no botequim. Cara, se a gente for parar pra controlar isso, a gente não vai a política pública nenhuma. É verdade. Nenhuma. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Como que a gente vai fazer uma política pública de controlar? A gente vai tirar, tá bom, tirou, vai fazer o quê? As pessoas vão passar fome, cara. Vão passar fome. Não pode ter esse tipo de pensamento. Caraca, dedo no olho mesmo. Mas é verdade. O Brasil real é o Brasil real, filho. Discutir sexo dos anjos não é... Se a dor dos outros, se a dor das pessoas não for a nossa dor, a gente não tem mais o que fazer. Nós políticos, eu digo, né? Acho que a gente tem um papel como sociedade de cuidar das pessoas, mas os políticos têm esse dever, essa obrigação, né? Se a dor dos outros não for a minha dor, é a hora de eu sair, recolher, pendurar a chuteira, que eu não tenho que estar mais na política. Aí muita gente, eu recebo muito isso. Ele é do grupo político neoliberal que defendido por banqueiros que financiam ele, porque ele isso, porque ele anda com fulano, porque ele anda com ciclano, porque ele defende essa ideia, porque ele defende a ideia tal. Aí eu respiro fundo. Queria eu, meu irmão, que o banqueiro, no auge da riqueza dele, me desse um pouquinho, cara. Que aí eu ia tirar minha mãe do coelho. Eu não ia precisar ter andado de ônibus o tanto que eu andei na minha vida. Que agora eu não tenho mais a necessidade de andar. Muitas vezes eu uso por ser a melhor opção, o transporte público. Porque muita gente não para pensar nisso. O pessoal até fala, você anda de ônibus só pra aparecer. Não. Meu irmão, realmente tem vezes que eu ando de ônibus sem precisar andar de ônibus. Mas é mais barato, né? Mas porque pra mim é melhor, pô. Eu sento no ônibus, vou dormindo até o trabalho. E é mais barato. Mais barato, vou dormindo até o trabalho. Se eu fosse dirigindo, ia ficar lá com o olho pregado, acordado. Batendo cabeça lá. As pessoas acham que transporte público é sinal de pobreza. Uhum. Elas não entenderam nada sobre transporte público. Transporte público é sobre direito à cidade, mobilidade, sobre sustentabilidade. Quando a gente deixa de usar nosso carro para usar o transporte, a gente está contribuindo para o meio ambiente. A gente está contribuindo para o trânsito. Inclusive, eu defendo cada vez menos carros nas ruas, para que a gente possa ter trânsitos melhores, para que as pessoas que estão indo trabalhar possam trabalhar com mais conforto dentro dos ônibus. Transporte público é para isso. É para que a gente possa fazer nossa economia girar com menos sofrimento para as pessoas. Até mesmo uma família humilde que tem carro, é um absurdo ela ter que botar a bunda no carro dela, ir pro trabalho todo dia com o carro dela, destruir o carro dela, gastar dinheiro com gasolina, pegar trânsito, ter que dirigir, porque ela tem um trabalho ali também de dirigir. Eu prefiro muitas vezes pegar o ônibus ali no ponto, ali pertinho de casa, cara. Vou roncando até o trabalho, um cochilinho que eu não teria no meu carro, pegaria o mesmo trânsito, levaria o mesmo tempo, porque quem pega trânsito sabe disso. Às vezes de ônibus e de carro é a diferença de 20, 25 minutos, que pra gente não é mais de nada ali. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de fantasiar, botar rótulo nas pessoas, inventar teorias da conspiração, botar o pezinho no chão e parar de sinalizar virtude e fazer o que de fato vai mudar a vida de quem mais precisa, que é a minha missão. Eu quero fazer política para todo mundo? Quero. Mas eu acho que para eu melhorar a vida, a melhor coisa que eu posso fazer para quem tem uma condição de vida melhor é diminuir a desigualdade social. Porque a desigualdade social, muita gente pode não perceber, mas ela é ruim para todo mundo. Ela é muito mais dura para quem é mais pobre. Mas ela é ruim para todo mundo. Não é bom a gente viver numa sociedade que tem gente que pede dinheiro no sinal. Não é bom para ninguém. A violência não é boa para ninguém. E vale lembrar que a violência é o principal motor da violência, é a desigualdade social. É saber que tem gente com quase nada. E que recorre ao crime organizado para ter seus sustentos. Claro que também a gente não pode associar pobreza com falta de caráter, com desonestidade, de forma alguma. É só uma questão do que potencializa. Não há dúvidas de que a pobreza potencializa certos desvios de conduta. Não tem dúvidas. Cara, foi um papo muito bacana, né, cara? Sim. Foi produtivo. Já acabou? Não, não vamos falar mais. Já tem um minuto ainda, dá pra falar. Dá pra dar o último recado. Você tem algum recado que você tem a dar aí pra nossa
audiência, pra nossa Com galera certeza. Eu acho. Deixa eu. Só vou beber um pouquinho de água aqui. Bebeu água, vai soltar o rojão. Não é porque eu falo muito e eu fico com a boca seca, cara. Dá vontade no banheiro, não, cara? Não, Isso, bebi 2 copinhos, já Não. apertou aqui. Acostumado. Se eu pudesse, cara, dar um recado pra todo mundo que tá assistindo a gente, o recado seria o seguinte: não se deixem levar pelas facilidades da vida. Fazer o certo, independente de qualquer coisa, sem dúvida alguma, é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. A gente não pode se deixar corromper. A gente não pode se deixar levar por pressão social, por multidão. O efeito manada das massas te forçando a fazer aquela coisa para você ser o cara aceito é horroroso. Que você melhore, que você evolua com as suas próprias pernas. Nunca aceite essa pressão, porque quando você estiver num ambiente que vai fazer uma pressão para você fazer a coisa errada, você vai acabar cedendo. E isso é a pior coisa que tem. Porque antes de eu ser um político que defende a educação, que defendo uma saúde pública de qualidade para as pessoas, um melhor transporte público para que ninguém precise passar 2 horas para ir, 2 horas para voltar ao trabalho, que eu defenda uma política de segurança pública que nos traga mais tranquilidade de fato para que a gente não precise andar nas ruas com tanto medo, eu sou uma pessoa, eu sou um político. A premissa para que eu seja um político, para que eu represente as pessoas, é que eu tenha caráter. Para que depois de tudo isso, eu possa desempenhar o meu papel. Sem caráter, todo o resto fica comprometido. Então vamos pesquisar sobre a vida das pessoas, é ano de eleição. A gente precisa eleger pessoas honestas, pessoas com caráter e pessoas que se preocupam de fato, que têm coração, se preocupam com a vida das pessoas. A gente está vivendo um momento do nosso país, um dos momentos mais desafiadores do nosso país. Se você conversa com seu pai, se você conversa com sua mãe, com seus avós, eles passaram por um problema muito desafiador e talvez que a nossa geração não passou, que foi o desafio da hiperinflação. Fernando Henrique Cardoso resolveu com o Plano Real. Agora a gente está preso talvez desde 2010, que o Brasil não cresce, está agarrado nessa crise e as pessoas estão passando fome. Se o principal problema a ser resolvido não for esse, a gente está caminhando para o lado errado. E não se deixe levar pelos discursos fáceis. Muita gente vai prometer de tudo, coisa que não pode fazer, para ludibriar as pessoas. Não se deixe cair pelos discursos fáceis. Vai ter muita gente com discurso corporativista, dizendo: vou defender os profissionais de saúde, vou defender a saúde pública. Mas vai defender só os dele. A gente tem que defender quem mais precisa de fato. Na educação, a mesma coisa. Os professores não podem ser utilizados como massa de manobra por muita gente que quer utilizar, dizendo que defende educação. Defender educação é defender, sobretudo, as crianças. E por isso, temos que valorizar a carreira dos profissionais da educação. E de todos. Porque o profissional da educação também não é só professor. É inspetor, passou da porta da escola para dentro, todo mundo é responsável por educar uma criança. Da merendeira ao diretor da escola. Todo mundo. Então não se deixe levar por discursos fáceis. Vão surgir aos montes. Agora vai ter gente com a solução de tudo, fazendo promessa pra caramba. Eu acho que campanha eleitoral não deveria ser um referendo sobre promessas, mas um referendo sobre realizações. E eu falo isso sendo jovem, com pouco tempo ainda para fazer. E nunca tive um mandato, nunca fui eleito para nada. E já consegui fazer bastante coisa. Por quê? Porque se você é um político comprometido, dentro da sua esfera de atuação, você vai conseguir ter realizações, das menores às maiores. Mas você vai ter coisa para mostrar, vai ter trabalho para mostrar e ter ideias sobre o que você vai defender. O político, para resolver problemas, são o pessoal que está concorrendo aos cargos de executivo. Governador, presidente da República. Deputado, senador, é legislador. Está lá para fiscalizar, representar, propor ideias. Não é
pra ficar resolvendo problema. Vai ter gente dizendo que vai mudar o mundo de cabeça para baixo. Não acreditem. Vamos ver o que o pessoal já fez, as ideias que eles têm que vão defender nos mandatos e cobrar coerência para que o que ele tenha defendido agora na campanha seja realizado depois. Não cumpriu, não merece o voto. E eu digo isso para os meus eleitores. Se eu não fizer um bom mandato, que eu tenho certeza que eu farei, quero fazer o melhor mandato de deputado estadual da história do Rio de Janeiro, vocês podem me cobrar e não votem em mim de novo. Procurem alguém melhor que eu, porque eu não fui capaz. Mas eu tenho certeza que eu me preparei nesses últimos anos para concorrer a esse cargo, mesmo com pouca idade. A gente fala, você é jovem, ainda é inexperiente. Negativo. Que a experiência que certos anciões na política aí têm, eu nem queria ter. Experiência em roubar, sacanear, enganar, eu não quero ter, não. Quero ter a experiência que eu tive, que eu acumulei. De ter sido assessor parlamentar, de ter coordenado grandes fiscalizações, ter sido um assessor que teve papel fundamental na elaboração do relatório que culminou no primeiro impeachment de governador da história do país, de ter elaborado o maior programa de revitalização de CIEPs da história do Brasil. Esse tipo de experiência que eu quis acumular durante esse tempo. Porque se me comparar com essa turma aí, aquela experiência eu não queria ter mesmo, não. Então, muita atenção. Essa é uma eleição fundamental para o país. E a gente tem que olhar mais para o Rio de Janeiro. A gente está olhando muito para a eleição presidencial e olhando pouco para o Rio de Janeiro. E olhar pouco para o Rio de Janeiro já nos deu péssimos resultados. Rio de Janeiro é o epicentro do caos político do Brasil. Rio de Janeiro a gente tem Cabral, Cunha, Pisciani, que estão tentando voltar. Seus herdeiros estão tentando voltar. Paulo Melo, Albertassi, tá todo mundo tentando voltar. Se a gente não ficar atento, se a gente não se engajar para eleger gente boa, essa turma com a grana, com a mala na mão, vai acabar vencendo. Então a gente não pode dar mole, a gente não pode se eximir da responsabilidade de eleger gente boa. E tem gente boa disputando a eleição, não é 1, 2, não. Tem bastante gente boa. Tem que correr atrás. Vai ter gente boa que pensa diferente de mim, inclusive. Não tem problema. Se você é Bolsonaro, cara, que eu não sou. Mas, cara, vota pelo menos num bolsonarista que não seja ladrão. Bota escrúpulo no seu voto. Se você é Lula, vota num candidato que você gosta, que não seja ladrão. Tem gente de todos os espectros ideológicos e tem gente de todos os espectros ideológicos que é honesto. Só que, infelizmente, o dinheiro ainda prevalece muito. E com tanta gente passando dificuldade, a máquina, a mala, vai fazer muita diferença na eleição, muito mais do que fez em 2018. Então, se a gente não botar a nossa mão na massa dessa vez, indicar boas pessoas para os nossos amigos, a mala vai vencer. E a gente vai voltar para os tempos de treva que o Rio de Janeiro... Voltar não, né? Agravar ainda mais o tempo de treva que o Rio de Janeiro vem vivendo. O Rio de Janeiro parece que é um buraco sem fundo. Quando a gente acha que não pode piorar, piora. Quando a gente achava que não podia piorar, apareceu um ex-juiz, ex-governador. Só não é ex-171, que 171 ele é até hoje. Mas que afundou nosso estado no meio da pandemia, roubou da saúde no meio da pandemia. Quando muita gente bem intencionada acreditou que ele seria uma pessoa que faria diferença, o cara fez isso. Então, a gente tem que estudar muito, ficar muito atento, porque não é querendo fazer terrorismo psicológico das pessoas, não. Esse risco existe. Essas pessoas estão na rua botando muito dinheiro. E percebam, se tem uma campanha muito megalomaníaca, não digo nem que ela está sendo muito financiada por dinheiro público, não. Ela está sendo financiada por desvio de recursos, porque campanha pública declarada tem limite de gasto. Se tem gente gastando muito, está gastando por fora. Se está gastando por fora, pode ser que não está tirando do bolso. Está desviando recurso público. Tem que ter atenção em tudo. Esse ano é fundamental para o futuro do nosso país. É isso aí, senhoras e senhores. É isso aí. João Pires, o pitbull da política. Nada disso. Recado final? Cara, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha com todo mundo, com todos os seus amigos aí, esse papo que foi, cara, foi maravilhoso. Nós te agradecemos muito, espero que você volte mais vezes e a gente possa já, sei lá, talvez você já eleito, já com a sua atividade se Deus quiser.
parlamentares executando isso e é isso, galera. É aquele negócio, né? A gente sempre tá preocupado com a mensagem que o nosso convidado tá passando. É isso. Com certeza voltarei. Podem me convidar quantas vezes Já vocês tá quiserem. convidado já, Tá mano. convidado. Quantas vezes quiserem, estaremos aí. É isso. Foi? Foi.